produto. Então, boa tarde, sejam bem-vindos aqui para mais um alinhamento, né. Nesses últimos dias a gente está tendo uma demanda bem grande, então pode ser que vocês já tenham participado de vários e reforço que a gente ainda vai ter mais 14 alinhamentos para frente, então provavelmente vocês estarão participando em um deles também. Esse produto, Canvas para Projetos, é de um conjunto de 17 produtos que são exclusivos do canal PA, tá. Então, vocês atenderão aos critérios de área e sub-área desse produto, e a Ivânia vai falar com vocês um pouquinho sobre como é a estratégia, os pontos de atenção, quais temas serão abordados, nessa solução, tá bom. Então ela vai falar com vocês um pouquinho sobre isso, e a Ellen, que é a pessoa que está à frente desses produtos, vai dar uma palavrinha com vocês antes da Ivânia começar. Oi, Ellen. Oi, Thay, desculpa, mudei de lugar porque eu tô aqui no presencial e daí todo mundo tá presencial fazendo reunião online, né? Bizarro. Aí fica uma disputa de volume de voz. Mas, pessoal, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, né? Em mais uma série de alinhamentos, né, Thay? Novamente para o canal PA. Então, a Ivânia aí foi uma das nossas conteudistas num bloco de 17 oficinas, como a Thay já falou para vocês, né? Então, se vocês tiverem aí áreas e sub-áreas correlatas a essas oficinas que forem desenvolvidas, vocês estarão participando conosco aí, né? Dessas 14 que já temos agendada. E quando veio essa demanda para nós, foi porque nós fizemos uma nova estruturação no portfólio do canal Ponto de Atendimento. Então, ele sofreu algumas alterações, umas das consideráveis, né? Que talvez vocês já até saibam disso, é que todas as soluções do canal PA agora elas são ofertadas gratuitamente. Então, essa oficina que a Ivânia vai apresentar para vocês, ela foi desenvolvida tanto no modelo online quanto no presencial, com diferença de carga horária, né? Porque no presencial ela é um pouco mais extensa, no online a gente não consegue reter muito tempo a atenção das pessoas. Então, quando o coordenador pediu para a gente esse desenvolvimento, foi focado no perfil e no público desse canal. Então, é interessante que vocês entendam e conheçam, né, esse público que atende o canal do ponto de atendimento, para que quando estiver ministrando essas oficinas, consiga trazer exemplos e linguagem que seja adequada para esse público, né, para que eles se vejam, que eles se entendam, consiga levar isso para o dia a dia deles, ok? Eu acho que é isso, né? Eu não quero tomar muito tempo de vocês. A Ivânia também não vai apresentar aqui, né? Ministrar a oficina para vocês, porque todo mundo que está aqui já conhece bem do tema, mas é para ela apresentar quais foram as dificuldades, como é que foi esse desenvolvimento, né? Principalmente, eu acho que a oficina online é a mais desafiadora para a gente, né? Porque quando a gente se trata de uma oficina, você colocar uma mão na massa no online é realmente mais desafiador. Mas a Ivânia está aí para ajudar vocês, para apresentar, e daí, conforme vocês forem tendo aí as dificuldades e dúvidas, né? Ela é a melhor pessoa aqui para ajudar a gente nesse momento. A oficina não rodou nenhuma turma ainda, tá? Então, nós estamos trabalhando, revendo aí os filtros, né? Porque essas oficinas elas já existiam desde 2019, era um produto com habilitação específica. Cada credenciado que naquela época recebeu um briefing dessa construção fazia com o uso do seu material. Então, a partir de hoje, desse alinhamento, todas as OS que forem abertas para essas oficinas, elas devem ser utilizadas esse conteúdo, ok? Então, a partir desse alinhamento, não se pode mais utilizar o conteúdo de vocês. Provavelmente vocês já estavam, né, habilitados nessas áreas sub-áreas dessa oficina, mas vocês usavam o conteúdo de vocês, porque não existia conteúdo desenvolvido, mas a partir de agora a gente já reuniu, né, os desenvolvedores, conteudistas, para desenvolver realmente um conteúdo padrão para que todo mundo fale a mesma língua, tá bom? Ivânia, acho que agora, né, tá contigo. Vocês estão me ouvindo bem? Estava cortando um pouco, aí acabei tirando a câmera, acho que melhorou. Pelo menos eu consegui ouvir vocês melhores. Então, o desafio é porque quando você trabalha a gestão de projetos ou projetos, a gente tem várias diretrizes que a gente não pode deixar de fora. E aí a gente tem uma restrição muito grande de tempo. Quando fala do online, pior ainda, né? Então, o Canvas para projeto, a gente trabalhou bem, porque
por aplicar a gestão de projetos, eu acho que a gente trabalhou bem raso, mas se você pensar no perfil desse empreendedor, eu não consigo trabalhar muita profundidade. Se eu trabalhar gestão de risco, por exemplo, vai 8 horas só em gestão de risco, né? Então, a ideia é pontuar, que ele seja capaz de olhar todas as diretrizes de projeto e não esquecer de se atentar ao risco, se atentar a prazo, a custo, não deixar de fazer um projeto, executar um projeto, por uma má gestão ou por não se atentar em alguns critérios que possa, de alguma forma, cancelar esse projeto, fazer com que isso não se torne real, né? Às vezes por ele não estar atento a impostos, não estar atento à falta de recursos, a férias, né? Então, a ideia é que ele fique atento a pontos que façam com que o que ele planejou lá no início do ano, principalmente, não se concretize até o final. Então, essa foi o nosso propósito da oficina, né? Concretização dos planos de um objetivo estratégico. Ivânia, Oi. só uma pergunta, eu não sei se você está compartilhando a tela, mas aqui para Tô. mim ela parou de aparecer. Sério? Espera aí. Pois é, ele cortou ali o áudio de vocês, eu fui ver por quê. E eu acho que foi nesse momento que ele deve ter derrubado. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que compartilhar tudo. E aí eu consigo mostrar. Vou compartilhar tudo e aí eu mostro de novo aqui. Estão conseguindo ver? Agora sim. Uhum. Então, o foco eu gosto de salientar que o foco dessa oficina foi concretizar objetivos estratégicos. Então, no planejamento estratégico, você trabalha as metas e tal, mas a principal dor de um planejamento estratégico é eu não conseguir concretizar até o final do ano o que eu planejei, né? Transformar esses objetivos em projetos mesmo. Então, essa que é a diretriz. Tanto que quem puder salientar que a gente não vai falar sobre objetivo estratégico, mas a gente vai trabalhar mais uma visão mais tática, mais operacional, né? Que é aquele dono da empresa que tem que fazer tudo, mas ele precisa ter essa visão de projeto no momento e de estratégia em outro momento. Então, eu sempre brinco que esse é o posterior ao planejamento estratégico, é uma oficina depois que você planejou a tua estratégia. Então, a gente fez uma dinâmica de apresentação, que é quase um padrão, Sebrae, né? As competências é conhecer gestão de projetos, é ele conseguir delimitar, né? Então, até onde vai meu objetivo, quando que eu vou entender que ele foi concretizado ou não. Então, qual que é o meu escopo? Que isso é uma das dificuldades do empreendedor, né? Espera aí, mas eu alcancei ou não isso? Será que eu alcancei parcial? Quanto que faltou para mim concretizar? Então, ele conseguir delimitar isso em uma visão de escopo. Ter essa atitude de planejar e monitorar, mudar a cultura dele, né? Ser mais proativo também como profissional, então eu posso ter uma equipe multidisciplinar trabalhando esses conceitos, posso, indiferente da área, posso trabalhar no açougue, numa malharia, posso ser MEI, posso ser empreendedor individual, indiferente do que eu for, de alguma forma, toda essa metodologia de gestão de projetos básica, eu posso aplicar em qualquer área, então ficou bem leve, tá? Eu trago como introdutório a problemática dessa dificuldade de transformar um sonho em algo real, né? Então, mesmo que eu até faça um plano, eu não consigo nunca concretizar, muitas vezes, se eu não transformo em projeto. Então, eu trago muito essa lógica, né? Você nunca realiza um sonho, você sempre vai realizar um projeto. Então, é uma trilha, né? Sonho, projeto, realização. Então, a gente inicia trabalhando com essa visão e questionando ele, né? Se ele já tem alguma coisa engavetada, quantas vezes ele deixou de realizar, quais os motivos. Então, a gente traz esses insights e por que ele não está realizando, né? Por falta de tempo, porque não tem recurso. Então, essa visão introdutória do treinamento. Se vocês quiserem ir me questionando, pessoal, eu estou passando 360, né? Mas se vocês quiserem me questionar, pode ir. Então, como eu falei, o foco na realização mesmo. E aí a gente já cai apresentando a visão geral. Então, para começar a aplicar um Canvas projeto, eu preciso ter um objetivo estratégico definido. Então, para que eu vou criar esse projeto? Porque eu quero aumentar a qualidade dos meus serviços, porque eu quero reduzir custo, porque eu quero ser reconhecido no mercado como o melhor naquela área. Então, eu preciso ter um porquê, porque senão eu não consigo engajar a equipe, porque senão eu desisto muito fácil desse projeto, né? E aí a gente começa já essa aplicação. Então, o primeiro link que a gente faz com o objetivo estratégico é trazendo essa visão. Tem um objetivo, e aí eu vou ligar esse projeto a um objetivo teu, um sentido dele. E aí a gente já começa esse processo real, né, do Canvas. A ideia é que a gente distribua esse Canvas fisicamente,
né? A gente tem essa visão de pontuar mais focada, não profundidade. Então, esse Canvas, a ideia é que ele tenha bloco de anotação, ou ele tem o Canvas A3. No presencial, ele vai ter o Canvas A3 disponível, né? No online, ele pode trabalhar com outra ferramenta, mas dependendo do perfil, talvez ele não tenha outra ferramenta, ele trabalha em post-it, ele trabalha em ambiente físico mesmo, indiferente se for remoto ou não. E aí, eu trago cada uma das áreas. Como você pode ver, o Canvas projeto, ele tem mais áreas do que o Canvas, por exemplo, modelo de negócio. E isso acaba que eu não consigo, eu demoro muito para estar trabalhando, para estar entregando o resultado que eu quero, então eu não vou conseguir trabalhar profundidade aqui, tá. Esse é um diferencial também desse Canvas, a gente vai trabalhar várias áreas e de uma forma mais sucinta, né. Então como que a gente organizou essas áreas? Primeiro, como são bastante pessoas, aí a gente colocou um parâmetro de 20 a 25 pessoas, a gente pediu para separar e organizar essas pessoas no presencial por áreas, tá? Indústria, comércio, serviço, para você ter um time que trabalhe nas diretrizes dessa visão, tá? Então, a gente sugere que seja organizado em equipes, que escolha uma área de negócio, até para ter exemplos melhores para ser discutido entre eles, né? E parta de um objetivo estratégico para esse negócio. Não sei se tem dúvida nessa parte aqui. O Manuel tá com a mãozinha levantada. Eu não consigo ver. Você pode. Não, tudo bem, Vânia. Na verdade, a minha dúvida não é aí, era em relação ao slide 2. Eu não sei se eu vou tumultuar ou se no final depois a gente volta. Para cá? Aqui? E no próximo, Uhum. isso, aí. Quando você coloca aí desenvolver atitudes voltadas ao planejamento e monitoramento de projetos, o que que é isso? Não, isso daqui é que está em revisão esse material, né. Ah, bom. Eu acho que é um errinho, eu até anotei aqui. É Não, é projetos porque ele mesmo. é porque ele repete, acho que em 2 ou 3 slides, por isso que eu queria tirar essa Uhum. dúvida. Eu até anotei aqui que está em revisão. Até hoje, né, vocês me enviaram, né, o material, o Sebrae me enviou o material, mas já avisou que está em revisão, tá. Não, tudo bem, porque lá Então embaixo também provavelmente é um errinho. aplicar a metodologia, tá na gestão de seus Uhum. projetos, então e parece que tem mais 1 ou 2 slides aí, por isso que eu perguntei. Eu Tudo acho bem. que deve ter sido um corretor automático ali. Não, tudo bem, E Vânia, aí, desculpe. Manuel, quando a gente Oi. tiver o material revisado, com o texto tudo certinho, eu vou colocar atualizado junto com o vídeo do alinhamento no mesmo link que eu já mandei para vocês com o material, tá? Então, assim que tiver prontinho, você vai ter acesso ao mesmo link que você já tem. Eu só vou excluir o material que está lá e colocar o novo. Tudo bem, obrigado, Thay. Obrigada Imagina. aí pelo feedback, Manuel. Francisco? Oi, pessoal, boa tarde. É sobre o material, Tainá. Eu não consegui baixar, de repente, se puder ter uma outra opção de enviar no Google, alguma coisa assim. Tá, você consegue me mandar um print do que aparece na tua tela para mim por e-mail? Porque eu estou abrindo um chamado para todo mundo que está tendo o mesmo problema. Tá. Eu acho que o meu é mais particular com a Microsoft. Sabe, questão de senha e de validação. Ah, tá. Eu acho que eu tinha um número antigo, alguma coisa assim, mas só para... Já que tocou no assunto do material, tá bom? Mas beleza, manda lá que eu dou uma olhadinha e daí a gente vai conversando e qualquer Tá coisa eu bom. te mando um outro link. Tá, obrigado. Tá bom? Pode continuar, Ivânia. Posso continuar? Beleza. Podem ir me interrompendo, eu não consigo ver vocês erguerem a mão, mas você pode ir me interrompendo, tá bom? Beleza. É para trocar ideias aqui, que daí qualquer coisa a gente dá uma ajustada. Então a ideia aqui no presencial, a gente, como é muitas pessoas, vocês vão ver que são várias áreas e talvez surja dúvidas. A gente quer montar grupos, a gente pretende montar grupos no presencial para que eles mesmos tirem dúvida entre si, porque a gente vai ter diferentes níveis também de gestão de projetos ali, né? Eu já planejei, eu sempre faço trabalho de gestão de risco, então eles também tirem dúvida entre si, tá? Não vai poder fazer muito cenário aqui, vai ser bem, bem puxado. Então a gente coloca que eu posso trabalhar um objetivo focado em clientes, focado em processo, em finanças, parte mais técnica, mais especialista da área, indiferente. Então, indiferente do objetivo estratégico que eu tenha, o projeto pode ser aplicado a qualquer área, transversal, né? Aí eu trago
alguns exemplos de objetivo estratégico. Aumentar a área da abrangência, reduzir consumo. E a gente colocou isso para que eles sinalizem no post-it e coloquem lá, porque no Canva, se vocês voltarem aqui, tem aqui a área, nome do projeto e objetivo estratégico, tá? Então, por exemplo, esse projeto é equipe empresa X, né? Objetivo estratégico, aumentar ou facilitar ou engajar mais equipe, né? Então, eu posso ter um objetivo que eu coloquei lá no planejamento estratégico e dar um nome para ele. Um objetivo pode ter N projetos, né? Então, a squad lá, a equipe de RH vai trabalhar o engajamento da equipe, a equipe de terceirizada de contratação, ou a gente vai contratar alguém terceirizado para fazer o processo de contratação. Então, são 2 projetos diferentes para um objetivo, que é aumentar o engajamento da equipe. Você pode ter trazer exemplos nesse sentido, tá? E aí a ideia é que eles vão lá no A3 deles, ou na anotação deles, e defina, esse é o meu objetivo estratégico, e aí o meu projeto eu vou trabalhar em cima desse objetivo estratégico, tá? Então, para realizar algo, a gente focou muito em entender o que são projetos, porque é muito comum que a equipe não entenda exatamente o que é projeto, ele tenha dúvida nesse contexto do negócio dele. E aí a gente traz o conceito de projeto, né? Detalha melhor o que é, levanta com eles questionamentos, né? Fala, olha, não só um conceito lá do Darcy, mas eu também trago do PMP, que é muito popular. Aquelas coisas básicas, para ser projeto tem que ter prazo, para ser projeto tem que ter objetivo, né? Então, um sonho, por que um sonho não é projeto? Porque eu não tenho uma meta definida para quando eu vou estabelecer, eu não tenho definido o que exatamente que eu vou fazer. Então, a gente traz esse link, né? E aí a gente reforça que gerir esses projetos é eu pegar tudo que eu tenho, né, para chegar no objetivo final, para chegar onde eu quero. Então, essa gestão que é o Canvas do projeto. A gente vai olhar vários alicerces primordiais para mim conseguir alcançar o que eu quero nesse projeto, tá? E aí, a gente trabalha nesse mesmo tempo para nomear esse projeto, né? Então, lembrando que esse projeto pode ter relação a qualquer área, eu posso dar um nome para ele, sei lá, oficinas de tecnologia, inovação dentro da empresa, Inovatic, eu posso dar um título específico para a empresa daquele projeto, daquele programa que eu vou criar, ou um nome genérico também, não tem problema. Aqui é só mais para a gente ter uma nomenclatura para eles trabalharem em cima dela durante a oficina, tá? E aí eu começo trabalhar o engajamento da equipe em várias áreas do planejamento de projeto e da gestão, né? Primeiro, definir os objetivos. Aí eles vão listar quais os objetivos desse projeto. O que eu quero lá no final, né? Qual que é a minha meta para o final? Daí a gente fala da importância de ter objetivos realistas, né? Será que até dezembro eu consigo fazer isso? Será que até fevereiro eu consigo fazer isso? E a gente também vai enfatizando, olha, um projeto pode ter uma semana, pode ter um ano, 3 anos, né? A gente fala sobre a importância de ter projetos, ter objetivos qualitativos ou quantitativos, não tem problema de você querer aumentar teu faturamento 50% ou melhorar a qualidade dos seus serviços. Então, você pode trabalhar quali ou quantitativo, a gente enfatiza isso também, tá? Identificar a justificativa, o porquê, né? Qual que é o motivo disso ser relevante. Então, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é um programa de inovação interna. Por que eu estou fazendo isso? Gente, é tendência, os concorrentes estão trabalhando já isso, no mercado X já está sendo exigido alguns programas de inovação, então a gente fala dessa justificativa olhando o contexto do mercado, olhando o contexto da minha realidade, baixou muito o faturamento, está caindo, está tendo queda de compras, então pode ser N justificativas, eles que vão ter que trazer isso, tá? Então, como a gente tinha pouco tempo nesse material e na execução, porque lembrando que é 4 horas no presencial e 3, né, no remoto, a gente juntou 3 áreas do Canvas projeto, e aí a gente fecha o exercício prático, tá? Então, eu trabalho objetivo, justificativa e os benefícios que esse projeto vai trazer, tá? Que é as expectativas esperadas mesmo. Quais as expectativas que vocês, seja o contexto do cliente, o que isso vai acontecer ali como expectativa, o que você tem lá como meta para o final. E aí eles sinalizam, reduzir custo do aluguel, melhorar a experiência do cliente, aumentar a satisfação. Então, a gente traz sempre exemplos. Esses 3 itens, a gente sempre vai fechar fazendo o exercício. Então, eles vão lá no Canvas, né?
e aí eles vão listar os itens lá no plano deles. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma mãozinha levantada, acredito que Tá. não. Então, a lógica sempre vai ser assim do material. 3 quadros, um exercício prático. 3 quadros, um exercício prático, tá? A gente separou, acho, tá lá no guia, 10 minutos de exercício, até porque, como a gente vai falando, eles já vão anotando, né? A gente deixou os 3 porque a gente também trabalha, é igual um jogo, né? Ah, não, isso é justificativa, isso não é ganho, isso é objetivo. Eles também vão conversando entre si, tá? No presencial. No online eu tenho mais um tempo a mais também, né, porque o exercício ele não dá tanta discussão. Aí a gente começa a identificar os produtos e serviços que vão dar resultado, lembrando que pode dar o resultado um manual interno, um programa para final de ano, um novo produto, um novo serviço, uma nova versão de serviço. Então, aqui é livre mesmo e cada empresa vai ter a sua entrega final. Mas é importante que eles entendam que nem sempre é para o cliente, né, pode ser uma entrega interna também, não tem problema. E aí a gente vai enfatizando, vai trazendo exemplos no guia do instrutor, a gente traz vários exemplos, assim, dicas, né, de como eu posso exemplificar essa parte. Depois disso a gente fala sobre o escopo do projeto, que nada mais é, lembrando, que é a lista de tarefas, né, que eu vou ter para que isso ocorra, tá? E aí a gente traz a importância de organizar isso, de eu ter isso muito claro, a importância de ter o escopo antes do cronograma, porque é muito comum eu vou lá fazer o cronograma sem uma base, e isso gera muita confusão. Então, primeiro o escopo, que é a lista de tarefas para eu alcançar, e aí eu falo muito sobre adotar um ciclo de vida. Então, quais vão ser as fases? Primeiro eu vou planejar, depois eu vou atrás de fornecedor, depois eu vou fazer um orçamento. Aí, se eu tiver as fases definidas, fica mais fácil fazer tarefa. Então, eu trago algumas boas práticas. A partir das tarefas, a gente trabalha cronograma. Tá? Então, eu trago aqui como boas práticas e dica. Aí vai depender de quem vai estar mentorando, né? Trabalhar esses exemplos. E aí eu falo também da área de não escopo, escopo negativo, a gente enfatiza a importância de falar o que eu não vou entregar, né? Aquele negócio, eu vou construir a tua ponte, mas eu não vou tirar os entulhos dela, tem que ficar muito claro, aquelas linhas pequenas, aquelas letras pequenas do contrato, né? Então eu enfatizo muito da importância de deixar claro o que não vou entregar, tá? E aí a gente traz a diferença entre escopo e escopo negativo, né? E aí a gente faz aquela mesma paradinha para trabalhar dentro do contexto prático. Então eles vão lá no Canvas deles, a gente dá um tempinho e eles preenchem as áreas correspondentes, tá? E a gente já pula para a prática de novo. Identificar os stakeholders, né? A gente sempre vai enfatizando que a qualquer momento o aluno, né, o participante, ele pode dizer assim, ah, meu Deus, eu esqueci da tarefa X no escopo. Não tem problema. Isso é muito natural, que a gente está em processo de cocriação. Mesmo sendo uma gestão de projetos, é um processo de cocriação, porque ele está cocriando as áreas, ele está pensando, então não é errado ele esquecer de alguma área, é bom ele ir lá e corrigir, ajustar, tá? Ah, eu esqueci que eu também quero envolver um fornecedor, eu esqueci que eu quero envolver também um representante. Isso é um stakeholder também. Então, toda e qualquer pessoa que eu preciso de alguma forma comunicar vai ser respingado por esse projeto, tá? As entregas do projeto, os ativos, né? A gente sempre enfatiza aqui que os ativos nem sempre é o que vai ser vendido, tá? Pode ser um ajuste, um manual, uma nota fiscal. E as premissas e restrições, né? Coisas importantes que eu não posso esquecer. Para eu terminar essa fase, eu preciso ter o alvará da prefeitura de tal área. Não adianta, eu não vou conseguir avançar. Isso é uma premissa. Eu preciso me adequar ao LGPD, porque eu vou estar coletando dados pessoais. Então, as observações importantes a gente sempre chama de premissas, né? E aí eu faço esse casamento, a gente vai casando com as outras áreas para ele entender essa lógica. Olha, as premissas, você olha todo o teu cronograma, todas as tarefas, e você vai lembrando coisas relevantes, né, nesse processo. E a mesma coisa, voltamos para a lista do Canvas e eles vão lá e informam os stakeholders, as entregas do projeto e as premissas e restrições, tá? Aí a gente vai, acho que esse é o último bloco,
que são os riscos do projeto. O caminho feliz, fizemos o cronograma, tá tudo certo. O que que pode acontecer de errado? Né, então a gente começa a trabalhar um pouco nisso, e aqui eu gasto um pouquinho mais de tempo, porque eu acho muito relevante isso, né, que é uma cultura brasileira de não olhar o risco. Então a gente fala muito sobre isso, sobre gerir projetos sem olhar risco já é gerir para o fracasso. É muito difícil você ter um projeto redondinho do início ao fim, né. E a gente fala que a visão do risco, planejar risco, é identificar ele, é você ter um plano B, né, é você implementar uma resposta, é você olhar esse risco e monitorar ele durante todo o processo, não ter medo dele. Então eu falo um pouquinho sobre essa cultura do falar sobre problemas que não ocorreram ainda, tá. E aí a gente fala, o risco, para ele ser um risco, ele tem que ter uma probabilidade maior que 0 e menor que 100, porque 100 já ocorreu, você já vai tratar como um fato, né, e 0 porque não vai ocorrer, então não faz é necessário você trabalhar. E aí essa visão do risco positivo e negativo, mesmo a gente focando que olha o risco negativo com mais, fervor, né, porque isso é mais problemático, eu também posso olhar os riscos positivos, né. De eu lançar antecipadamente, do fornecedor entregar antes, mas isso a gente não costuma olhar também, mas eu trago como uma visão de importância também para eles, tá. E aí, sem esquecer, né, aqui a gente fecha formalmente. Claro que quando a gente vem trabalhando lá do início, eles já vão pensando nas datas, né, eu quero até dezembro, eu quero 3 anos para fazer isso, eu quero 1 mês, mas a gente oficializa aqui na área datas do projeto, né. Daí eu posso colocar a data de início e término, mas eu posso também, eu enfatizo isso para o aluno, né, que ele pode colocar datas importantes, eu vou fazer marco semanal, mensal, então ele pode ter algumas datas relevantes também nesse bloco, tá. Mas é impossível ter um projeto sem datas, né. Mas eu não sei, né, então não é projeto ainda, então não faz sentido você usar o Canvas projeto, tá. A gente traz os custos, a mesma coisa, eu sempre olho o cronograma, né, aquele escopo do projeto, ele traz muitas pistas em relação a custo. Cada item daquele vai ter um custo, seja de esforço, seja de recurso físico, e aí a gente pontua isso. Eu sempre peço para eles olharem lá na área de escopo, que vai ter várias pistas, tá. Eu trago alguns ênfase, mesma coisa, a gente fecha com a identificação no Canvas, eles vão definir isso, tá. Perceba que eu coloquei aqui data de início e término do projeto, isso é o básico que você vai solicitar, porém, pode ser que ele queira colocar outras datas, né, como ele vai ficar com o material, ele pode depois evoluir e melhorar esse Canvas, tá. E aí eu trago o fechamento, né, da importância do Canvas, ele permite você analisar e viabilizar ou não esse projeto. Nesse momento, mesmo rápido, você já consegue dizer assim: "Opa, eu vou tomar muito recurso, vai tomar muito tempo, será que eu quero isso esse ano?", né. Então o empreendedor tem muito dessa visão dele de 360, né. Eu quero ter um filho, eu vou abrir uma empresa de uma área X, na área Y, isso vai me tomar muito tempo, será que eu quero ou não?". Então a ideia também do Canvas Projeto é ele tomar uma decisão mais assertiva em relação ao negócio dele, né. E aí a gente faz esse levantamento, esses objetivos são possíveis de entregar, nesse custo, nesse prazo, né, tecnicamente a gente está preparado para desenvolver essa solução? Então são perguntas que viabilizam ou não o seu projeto, tá. E aí a gente falou que possibilita planejar as diretrizes, né, você consegue agilizar muito mais a execução do projeto se você tem clareza nessas áreas que a gente aborda, tá. Então aqui eu oficializo e fecho o planejamento para falar um pouquinho do monitorar, né, porque tudo que a gente planeja, a finalidade é a gente monitorar com mais assertividade, tá. E aí, a gente coloca uma incógnita de fechamento: "Estou com o meu planejamento feito, estou monitorando ele, se eu identifico algum desvio, ou seja, meu Deus, ultrapassou o recurso que eu tinha planejado, atrasou, o que que eu faço?". E aí a gente fecha sempre ensinando eles a trabalhar um pouquinho mais esses riscos ocorridos, né, esse monitoramento que identificou um problema. E aí uma das dicas que a gente traz é trabalhar em post-it mesmo, seja numa parede, seja em algum lugar, trazendo esse registro dos impedimentos e olhando qual que é o impacto desse impedimento no meu projeto, né, e como que eu vou tratar ele. E isso também gera um diário de bordo no meu projeto, para que eu possa ter consciência dele e eu consiga ter uma clareza nos próximos projetos também. Então ele vai gerando informações para os próximos projetos.
Aí, assim, a gente só fecha, né, trabalhando a importância do planejar e do monitorar, para você conseguir transformar isso em realidade. Beleza? Era esses itens que eu tinha repassado, não sei se vocês têm alguma dúvida. Não sei se eu passei muito rápido, eu sou bem objetiva. Tranquilo. Manuel, acho que tem alguma dúvida? É assim, eu não sei se a dúvida é para a Ivane ou se é para a Ellen, mas a gente sabe perfeitamente que quando nós estamos trabalhando com um grupo mais no presencial, a gente consegue dirimir algumas dúvidas que eles apresentam. No online vai ser um pouco mais complexo isso, mas eu pergunto assim, embora a gente procure trabalhar e enfatizar todo o desenvolvimento de criar o Canvas, mesmo numa situação presencial, a gente acha que conseguiu atingir o objetivo. Depois, quando o empresário, no caso, por exemplo, do ponto de atendimento, ele vai para casa, ele vai montar o Canvas dele, nem sempre ele consegue encontrar uma luz no fim do túnel. Pergunto, ele tem a possibilidade de retornar lá no ponto de atendimento e pedir um apoio para um dos técnicos do Sebrae? Sim, ele pode sempre entrar em contato com o Sebrae a partir do momento que ele tem alguma dificuldade, alguma dúvida, ele tem, acho que já até tem as pessoas, pontos-chave dele lá, os gestores, eles dão encaminhamento, seu Manuel. Não, tudo bem. Era essa dúvida porque eles vão sempre nos perguntar em relação Sim. a uma questão de suporte, né? Tudo bem, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro para vocês? Ficou algum pontinho que precisa ser perguntado? Tá tranquilo? Vocês me ouviram bem? É porque tá muita chuva aqui mesmo. Não, Não deu Ivane, para ouvir bem. Eu tô encostada, assim, falei: "Meu Deus, não vão ouvir". Tá bem? respondendo a pergunta da Tainá e tranquilizando você, Ivane, eu pelo menos eu entendi bem, ouvi Ai, que bem, bom. não teve nenhuma interrupção, não. A única Ai, questão foi aquela que eu coloquei no início, só talvez da revisão do material, né? Para falarmos a aham. mesma linguagem. O online, ele é um pouco, eu acho que para todos é um pouco difícil entender, e foi um dos problemas que eu tive na hora de criar o conteúdo, que é o perfil, né. Isso, Ellen, o isso. perfil, e Tainá, não é aquele perfil que ele vai online trabalhar lá no Trello, trabalhar nas ferramentas online, né. Então isso era uma coisa que para mim foi muito natural. Eu fui lá, coloquei, vai trabalhar no não eu lembro qual ferramenta que eu coloquei para a revisora olhar, ela riu muito, ela falou: "Não, Ivani, ele vai olhar o celular, lá batendo massa, né, na padaria, vai olhar o celular e vai praticar remoto". Então, basicamente, ele não vai fazer os exercícios, né. E aí a gente tem que trabalhar essa lógica para ele fazer depois, então talvez retirar o material lá no Sebrae para ele fazer prática. Então foi mais ou menos essa visão aí, seu Emanuel, que a gente usou, e aí ele vai ter um pouco menos de tempo na prática, mas lembrando que ele não vai estar realizando sempre a prática, né, pelo que eu entendi, pelo que a gente discutiu. Foram horas discutindo essa mesma percepção aí que o senhor teve. Não, tudo bem, tranquilo, entendi perfeitamente. Eu estou perguntando e perguntei tudo isso porque eu também já tive algumas intervenções e como a Ellen falou, antes de ter esse material já formatado, já trabalhei em algumas situações, inclusive com um seminário num ponto de atendimento, tá? Perto aqui da minha, dentro da minha regional, e foi tranquilo. Em princípio não houve problema nenhum. Agora a gente percebe, eu pelo menos percebo que está assim muito completo, e obviamente que a gente sabe que nem todo empresário, nem todo MEI, ele tem esse a vontade de trabalhar com essas ferramentas, mas no presencial acho que a gente consegue ajudá-la bem mais. Bacana. Obrigado, Ivânia. Imagina, as ordens. Francisco? Oi. Só para complementar, acho que ficou bem claro também, assim, para quem já trabalha com projetos, né? Eu lembro que na pós que eu fiz, passou tudo que ela foi falando, né? E foi bem engraçado, assim, relembrar tudo isso, porque geralmente não se usa, né?
É difícil enxugar, né, Francisco? Mas assim, Para mim você foi bem consegue desafiador. eu consigo ver qualquer coisa que, por exemplo, eu estou fazendo um curso, eu pego a metodologia de projetos e vou fazendo. Eu só Uhum. coloco alguma coisinha assim de metodologias ágeis que eu acho legal para eles, que é um painel visual, de repente, que poderia, né, eles mesmos constroem com a data, já que não vai usar o Trello, ou uma coisa bacana também, durante quando a gente está ministrando o curso, a gente já configura no alarme do celular do empresário. Uhum. Tira lá 15 minutos e configura todas as datas com alarme e o que Perfeito. fazer no dia. Não o drive, o alarme mesmo, esse que, né, com o timbre mais chato ainda, que é para ele lembrar. E aí a gente configura, porque é uma ferramenta fácil, todo mundo tem o celular no bolso, apita ali, ele já lembra do negócio. Se tiver um grupo, já lembra da atividade do dia, que eu acho que é bacana. E complementando ali o que o Manuel falou, eu não sei se eu entendi errado, vai ser uma capacitação de 4 horas e 3 horas que a gente vai poder fazer essas consultorias de dúvidas, é isso? São 3 horas? 4 horas, se for uma oficina presencial, aí Uhum. tem o material da online, que é outro tipo de oficina, que aí é 3 horas, a Não é remota é 3 horas. individual daí com... Não, são duas oficinas diferentes. Pode vir Entendi. uma OS para você da presencial, aí vai ser 4 horas a OS, ou da Entendi. remota, que vai ser 3 horas. E aí vai Entendi. ter um material diferente, é a mesma cara, eu acho, né? O mesmo, só que ele vai ser um pouquinho mais Foi só enxuto nos isso, mas exercícios. agora eu entendi a pergunta que daí a Ellen respondeu. Mas então ficou claro, era só essa a contribuição que eu queria colocar. Obrigada, Francisco. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Ou ficou bem claro para todo mundo? É depois aí das dúvidas que os colegas tiraram. Eu não estou vendo todo mundo, então se alguém quiser dar um joinha ali no chat, só para a gente ter certeza que ninguém ficou com dúvida mesmo. O chat não apareceu aqui, Tainá. Não sei se para Não? todo mundo. Para mim apareceu. Não, o É, Valdir agora disse que está tudo ok. Tudo ok. Beleza. eu acho que é o mesmo. Deve ser a versão. O Manuel ok, o Francisco ok também, né, Francisca? E o Guilherme ok, e seu Wilson, tudo ok também? Tudo ok, Tainá. Só fazer certo. um comentário, Thay. Eu não sei se todo mundo que está aqui já teve a oportunidade de ministrar, né, executar uma oficina na versão online. E quando vocês realmente comentaram, né, do perfil do público, que a Ivânia até falou, né, é bem desafiador mesmo, porque às vezes esse perfil do público ele não é nada digital. Então, às vezes, para ele também o desafio de participar no digital é complicado, né? De saber acessar o chat, abrir ou fechar o microfone, abrir a câmera. Então, assim, vai muito realmente de quem está participando. E por isso esse feeling de vocês de conseguirem entender esse perfil desse público. Às vezes, né, a gente montou, a Ivânia fez aqui algumas atividades, de repente, para passar no online, e às vezes essa atividade, quando chega lá na hora, talvez não consiga, né, Ivânia, fazer da forma como foi desenhado ali no digital e ter que se adequar ao perfil que está ali por conta de todas essas limitações de uso das ferramentas, né? Até quando for a execução do online, a gente até foi colocado lá vocês vão receber o material depois, vocês vão ver que as plataformas padrão que o Sebrae utiliza é o próprio Teams, que é esse que a gente está usando aqui. Muita gente não gosta, eu já vi alguns credenciados falar que não tem muita familiaridade com ele, ou o Zoom, que é uma ferramenta um pouco mais conhecida da galera aí. Mas somente são essas duas ferramentas que a gente utiliza. Então, assim, talvez limite um pouco também os participantes por conta, como a Ivânia falou, né, de estar no celular e não no notebook, que facilita um pouco mais. Então, esses são os desafios, né, quando nós falamos de oficina online. Eu acho que o perfil é pior, né, porque às vezes a pessoa não consegue nem falar, não consegue falar, eu trabalho na padaria, eu sou da área X, e aí que é o mais desafiador, né? Quando no presencial é sempre melhor. Eu sou meio do campo, eu gosto bastante do presencial. Não, Ellen, só reforçando o que você falou, é verdade, porque ainda dias atrás eu tive um evento e
alguns participantes não sabiam o que eles tinham que fazer para entrar no alinhamento, na reunião. Sim. Que nós mandamos o link, obviamente, né, da geração da reunião, e o que eu faço com isso? E agora? E depois? Alguns, pelo perfil, às vezes para alguns é um pouco complexo, sim. Tá? Daí, falar que nós vamos ter, enfim, vamos ter os dois tipos de público, né? Aqueles que já estão um pouco mais habituados e aqueles que nós temos que pegar pela mãozinha e levar mesmo ali às vias de fato. Mas isso também acho que vai muito do PA, quando está montando as turmas também, né? Já ter esse cuidado de selecionar, né? A própria, acho que a pessoa, quando não tem muita familiaridade, já não opta por, como o curso, né? Essa oficina ela é tanto ofertada online quanto gratuita, a pessoa também, o participante, pode optar, né? Por qual das duas ele prefere participar. Eu não lembro, porque como a gente comentou, são várias oficinas, mas eu não lembro, Ivânia, se na sua você fez alguma divisão de sala, né? Porque quando a gente fala de oficina, o nosso medo é de transformar uma oficina num aulão, né? Ficar uma palestra de 3, 4 horas ali, o ministrante só falando. Então, eu não lembro se na tua tem essa divisão, mas quando tem, existe também essa dificuldade do pessoal ir para as salas, quando cair, para onde volta, para onde vai. Então, é Não, a desafiador, gente não sim. fez por causa disso. A gente não fez por causa disso, sabe? Porque é difícil para quem... Eu brinco que na minha aula de doutorado não entra na sala, não dá. Até para o instrutor é difícil, e aí o tempo está correndo. Então, a gente não fez, a gente não separou em equipes, a gente fez mais individual mesmo, práticas, né? Separando o tempo de práticas e dúvidas. É bem prático esse, é mais prático ainda do que o Canvas Propósito de Valor. O meu foi o Canvas Propósito de Valor, que o Canvas Propósito de Valor você dá muita discussão, exemplo de personificação, como personificar. Esse daqui a gente fez mais pau, né, mão na obra, assim, porque senão ia ficar muito complexo, né? E aí eu ia chegar lá na metade e eu só trabalhei 3 áreas, né? E trabalhar gestão de projetos tem que ser essas áreas mínimas aí, que nem o pessoal estava falando ali que fez especialização em gestão de projetos, eu dou aula na especialização de gestão de projetos, é bem frustrante trabalhar raso, né? Mas esse é o mínimo possível ali, que não tem como não trabalhar gestão de projetos sem essas áreas, né? Por isso que a gente escolheu até o Canvas Projetos, que já é conhecido, acho que vocês já tinham aplicado em alguns momentos, é conhecido também pela equipe Sebrae, até para quem cria arte, né? Maravilha. Então, acho que é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Eu acabei de fazer a habilitação de vocês no produto, então acredito que essa semana ainda seja liberado, porque aí eu faço as habilitações e outra pessoa libera o produto para vocês poderem receber as OSs, tá? E na medida que eu for recebendo os materiais atualizados, eu coloco no mesmo link ali que vocês têm acesso, exceto o Francisco ali, que eu preciso passar o link à parte, né, Francisco? Mas então é isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês e provavelmente a gente se vê num próximo alinhamento, porque tem mais 13 ou 14. Bem de Tá boa, bom, pessoal. Obrigada, Obrigada, Thay. Obrigada, Obrigado, pessoal. obrigado a todos. É. Tainá, se você tiver algum feedback depois